E aí, turminha, vamos lá para mais uma aulinha de ciências, tá certo? Nós vamos falar hoje um pouco sobre os ambientes, mas primeiro nós vamos fazer nossa correção, tá bom? Vamos aí para nossa correção na página 55, abre o seu livrinho, por favor, na página 55, tá certo? Vamos lá. Hoje nós vamos fazer nossa correção, iniciar nossa correção e falar sobre dizer que cada ambiente é de um jeito, tá certo? Abra aí o seu livro na página 55. Vamos fazer nossa primeira correção aí na página 55. Pronto. Aí na página 54, eu expliquei na aula passada, para você circular os objetos ou brinquedos que precisam de ar para funcionar o supino, tá certo? Aí a gente observa quais são os objetos aí ou brinquedos que precisam de ar. A pipa, circulou a pipa. Os balões que estão aí com os meninos. O balão lá em cima, balão subindo lá em cima. E os pneus aí da bicicletinha, do menininho aí, tá bom? Tudo isso daí são objetos ou brinquedos que só funcionam se tiver ar. Se não tiver, não vai funcionar, tá bom? Na questão 13, nós temos aí um diagrama que mostra o gás nitrogênio, o gás oxigênio e outros gases. Então aí na letra A nós temos, qual é o gás presente em maior quantidade no ar? É o gás nitrogênio que mostra e que a gente estudou na aula passada. Na letra B, o gráfico está dividido em 100 quadradinhos. Quanto deles corresponde à quantidade de oxigênio, do gás oxigênio no ar? 21 quadradinhos, que são exatamente esse daí da cor azul. Certo? Vamos lá para mais uma correçãozinha. Agora na página 57. Vamos lá para 57. Na página 57 tem assim, discuta com o colega. Mas vocês lembram que eu expliquei para vocês que era só para vocês colocarem a importância que você acha, você mesmo, pessoal, que o solo tem na nossa vida, né? O solo, vocês sabem que o solo ele tem uma grande importância na vida do ser humano. Tanto o solo para cultivar os alimentos, que é uma grande importância na vida dos seres humanos, e também para a construção de moradias. Então, nós temos aí duas importâncias, super importância do solo, tá certo? Aí você coloca aí a importância do solo. Na questão 15, tá bom? Vocês vão pintar o que foi construído pelos seres humanos. Aí nós temos esse viaduto, você observa que ele passa de um lado para o outro, sobre um viaduto aí, sobre um túnel, né? Passa de um lado para o outro. Nós temos aí a casinha também, que foi construída pelos seres humanos. E nós temos a cerca, aí cercando que os animais estão presos aí, nessa fazendinha aí. Bom? Pronto, é isso aí que você deveria pintar. Ok? E na questão 16, você, utilizando os materiais da página 157, 159, você ia destacar as figuras, ia desenhar na página 159 algumas paisagens. Isso daí você deve ter feito e deve ter amado fazer essa atividade aí, tá certo? Não tem nem como a tia fazer a correção. Só se você me enviar aí no nosso grupo, para a tia dar uma olhadinha nessa questão aí, para mim ver como foi que ficou o seu desenho, tá certo? Aí a página 57. Agora nós vamos para o nosso conteúdo de hoje, que é na página 58, tá certo? Que fala sobre cada ambiente é de um jeito. Vocês sabem que na Terra existe uma grande diversidade de ambiente, né?
A gente vai falar sobre um ambiente aquático e sobre o ambiente terrestre. Os seres vivos que habitam cada ambiente são diferentes uns dos outros. Isso daí vocês sabem disso também. E as características dos componentes naturais, que nós já estudamos que é componentes naturais, e os componentes que são construídos também, eles variam muito, eles mudam, né? Aqui nós temos aí no livro de vocês algumas características que diferenciam um do outro, que faz com o que um fique diferente do outro, tá bom? Então nós temos aí a temperatura, se o ambiente é quente, se o ambiente é frio, a quantidade de chuva que cai na região, se chove pouco, se chove muito, quando as chuvas ocorrem, tá bom? E a presença também da luz solar, se o ambiente tem mais ou se o ambiente tem menos luz da iluminação do sol. Os seres vivos, a presença da luz solar, o ambiente tem mais ou tem menos iluminação do sol. Os seres vivos que existem no ambiente também faz com que diferencie um ambiente do outro, tá certo? A tia colocou aí algumas gravuras para você que tem no seu livro, só para a gente falar um pouquinho sobre elas. Nessa primeira gravura aí, nós temos os pinguins, né? Um ambiente onde vivem os pinguins, que são em ambientes bastante frios e com gelo. Aí ao lado, nós temos a floresta amazônica, que é um ambiente com bastante chuva, que tem bastante chuva, que chove bastante, tem bastante plantas diferentes umas das outras, tá certo? Lá embaixo nós temos o mar, a quantidade de luz varia também de acordo com a profundidade. Quanto mais fundo, mais escuro é o ambiente, tá? Nós temos aí nós temos uma caverna, que a luz só entra quando há abertura nas rochas, a temperatura varia pouco e geralmente o ar é bastante úmido. Existe pouca variedade de seres vivos aí nesse ambiente, tá certo? Então nós temos aí alguns ambientes para mostrar aí para vocês, tá bom? Agora nós vamos falar um pouco sobre o ambiente aquático. Aí no ambiente aquático, nós temos o ambiente coberto por água, tá aí o ambiente, o desenho, tem a gravura aí no livro de vocês. Um ambiente aquático, coberto por água. Eles podem ser de água salgada, como oceanos e mares, ou de água doce, como rios e riachos, né? A água doce tem esse nome porque apresenta menos sal que a água salgada. A quantidade de luz no ambiente aquático varia com a profundidade. Quanto mais fundo, mais escuro é o ambiente, como eu acabei de falar para vocês, né? Não ocorrem grandes variações de temperatura ao longo do tempo. Nós temos aí uma gravura, que é um cardume, no Rio Bonito, né? Nesse rio também podemos encontrar planta fixada ao solo flutuantes. Dá pra gente perceber aí, lá no Mato Grosso do Sul, esse rio, tá bom? Aí vocês, aí na página 59 ainda, vocês vão fazer essa atividadezinha aí, façam um desenho representando um ambiente aquático. Você vai desenhar um ambiente aquático. Dentro desse desenho que você fizer, aí você vai responder essas questões aí. Se existe luz nesse ambiente, se é um ambiente claro, né? Se existe luz. Se esse ambiente é de água doce ou de água salgada, eu não sei qual que você vai desenhar, se você vai optar para desenhar um ambiente com água salgada ou com água doce, um rio, assim uma cachoeira, né? Cachoeira bonita. Se você desenhou algum animal, se desenhou, diga qual foi o animal que você desenhou. Se você desenhou alguma planta, aí você vai dizer qual foi a planta que você desenhou, certo? Isso daí é na página 59. Na página 60, nós vamos agora para a página 60. Aí nós vamos falar um pouco sobre ambientes terrestres, tá certo? Os ambientes terrestres,
é ambiente que fica na terra firme, como florestas, campos, desertos, são chamados terrestres. Neles, as variações da temperatura são maiores em relação ao ambiente aquático, tá certo? A quantidade de água disponível em um ambiente terrestre está relacionada à diversidade dos seres vivos que habitam, os seres vivos que vivem lá, ou seja, a maior quantidade de água em um ambiente permite que mais seres vivos habitem naquele local, né? Porque você sabe que os seres vivos, eles necessitam da água. E se não tiver um ambiente que ele vá, que não tem água, ele não vai poder sobreviver lá. Então, aí, ó, a maior quantidade de água em um ambiente permite que mais seres vivos, animais, seres humanos, plantas, né, habitem naquele local. Isso ocorre porque os seres vivos, eles precisam de água para sobreviver. Mesmo que vivem em ambiente terrestre, né? Mesmo que eles vivem em ambiente terrestre, eles necessitam de água para poder sobreviver. O tipo de solo também varia bastante de acordo com o ambiente e com os seres vivos que nele habitam. Aí nós temos, observe aí, na Serra da Capivara, as chuvas são raras e a temperatura geralmente é alta. Aí nós temos uma gravura no município de Canoas, no Piauí, que realmente é uma terra muito sequinha, muito quente também, né? Aí vocês vão fazer essa atividadezinha aí. Vocês vão completar essa frase com as palavras que tem aí no quadro. Quais são as palavras que tem no quadro? Temperatura, terrestre e aquático, né? No ambiente, espaço, existe maior variação do que no ambiente aquático. A gente acabou de ver isso aí, tá certo? Você vai completar essa frasezinha para fazer, completar com as palavras aí que estão dentro do quadro. Aí nós vamos agora para a página 61. Na página 61, nós temos aí a terceira questão, ok? Temos aí a terceira. Observe as fotos e responda as questões. Nós temos aí a foto A e a foto B, né? Na letra A está perguntando qual é o componente natural que existe em pouca quantidade nos ambientes A, mas que tem bastante, em abundante mesmo, que tem bastante no B, né? A gente observa que é exatamente o que? A água, né, gente? Você observa a gravura A totalmente seco, né? E já B, tudo verdinho. Então, isso significa que a maior quantidade que existe aí é de água, né? É o componente natural que existe em pouca quantidade no A, mas que tem bastante no B. Na letra B, em qual dos dois ambientes aparece maior variedade de seres vivos? Animais e plantas, né? Dá pra gente perceber aí qual é o ambiente, você vai dizer se é o ambiente A ou se é o ambiente B, ok? Na letra C, por que você acha que isso acontece? Por que é que a gente acha que acontece essa variedade de seres vivos em uma e na outra não, né? A gente consegue ver, gente, que a variação de seres vivos que existe de acordo com a disponibilidade da água. Por que você acha que isso acontece? Por que a gente acha que na gravura A tem mais seres vivos, né? Por que você acha que isso acontece? Pela disponibilidade da água, gente, pela quantidade de água que existe em uma e não existe na outra, tá bom? Na quarta questão, que está aí, você está vendo aí a quarta questão, você vai completar agora com a tia esse quadro comparando os dois ambientes. Nós vamos comparar o gás oxigênio do ambiente terrestre do ambiente aquático, a luz solar do ambiente terrestre do ambiente aquático e a variação da temperatura, quente, frio, tá certo? Do ambiente terrestre, também do ambiente aquático. Vamos lá, mãos à obra. Pega aí o lápis, a borracha, porque se
errar alguma coisinha, apaga e ajeita com a tia. Quero fazer essa atividade agora com você. Vamos lá. Pronto, tia, pode começar. Então, nós vamos começar pelo gás oxigênio. No ambiente terrestre, ele está disponível no ar. No ambiente terrestre. No ar. No ar. E no ambiente aquático, ele está misturado à água. Tá bom? O gás oxigênio, que é o que nós usamos para nossa respiração, né? No ambiente terrestre, ele está disponível no ar. E no ambiente aquático, ele está misturado à água, tá bom? E a luz solar, no ambiente terrestre, ele está presente de maneira igual. A luz solar, no ambiente terrestre, ele está presente de maneira igual. E no ambiente aquático, ele diminui conforme a profundidade. Lembra lá naquela gravura que a gente viu aí na página 58? Que a quantidade de luz varia de acordo com a profundidade. De acordo com a profundidade, né? Quanto mais fundo, mais escuro fica o ambiente. Mesmo tendo a luz solar. Mais fica escuro. E a variação de temperatura no ambiente terrestre é grande e no ambiente aquático é pequena, tá certo? Então, resolva essa questãozinha agora com a tia. Variação de temperatura no ambiente terrestre é grande e no ambiente aquático é pequena. Variação da temperatura. Pronto. Responderam aí direitinho. Tá bom? E as outras atividadezinhas, você faça direitinho, lendo, observando a explicação que a tia deu. Expliquei toda a atividade para você. Dá para você fazer na hora da atividade, na hora da explicação. Se você não entendeu, volte novamente o vídeo. Olha o que a tia explicou, questão por questão, que eu expliquei tudo, mostrando a melhor maneira de você responder a sua atividade. Fiz essa atividade agora com você, porque achei um pouco assim difícil para você responder. Aí eu resolvi fazer essa questãozinha para ficar melhor para você fazer sua atividadezinha de casa sem ter dificuldade, tá bom? Se você não terminou, volte novamente o vídeo, que dá para você entender direitinho e responder a sua atividade. Ok? Pronto. Me despeço aqui de você, dessa aula, tá bom? Faça tudo direitinho. Espero que você tenha entendido todo o conteúdo sobre os ambientes aí aquáticos e ambiente terrestre, que não é um conteúdo difícil, tá bom? Ó, fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.